Fala galera do Leão de Periçá, beleza? Aqui quem fala com vocês é João Rodrigues. E galera, no vídeo de hoje vamos trazer uma análise sobre a avaliação do treinador Marcelo Cabo sobre a vitória do Leão contra a equipe do São Francisco. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal para ajudar a gente nesse projeto e bora pro vídeo após a vinheta. Galera, antes da gente começar o vídeo, um recadinho rápido do parceiro do canal, que é a Bet Nacional. A Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, também é agora a Bet do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e dar um green. Então não perde tempo, já escaneie o QR Code e utilize o nosso cupom que está aqui na tela, Leão de Pericá, perfeito? Então, muito obrigado pela atenção e bora pro vídeo. Pessoal, só para explicar direitinho para vocês, antes da gente começar o vídeo, como vai ser a dinâmica, tá? Ele vai fazendo os comentários, eu vou pausando e vou comentando em cima das análises que ele foi fazendo durante a coletiva pós-jogo, tá? Só para constar, esse pós-jogo foi feito logo em seguida que o jogo se encerrou, certo? Lá ainda no estádio do Pixunão, pode reparar ainda que o treinador ainda tá meio suado, né? Ainda tá meio cansado ainda, né? Da dinâmica toda, ainda tá meio ofegante em relação a ter acabado de viver o jogo ali intensamente, como nós vimos, tá? Então, bora pro vídeo. Tá te agradando o time em campo? Boa tarde ainda a todos, né? Eu acho que o melhor de tudo hoje foi os 3 pontos. A gente sabe o quanto é difícil vir jogar aqui no interior, uma equipe que vinha muito motivado pela uma vitória, uma equipe que tem o seu valor, uma equipe muito veloz, com uma transição muito bem feita. A gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade por causa dos espaços que poderiam ser gerados nas costas das nossas linhas. Mas verdade seja dita, né? Os espaços que foram gerados, as transições que o São Francisco fez, que eram transições um tanto quanto rápidas, dinâmicas, com troca de passes e tudo mais, principalmente com a influência dos externos, né? Os pontas do São Francisco acabavam fazendo um turbilhão de emoções para o torcedor azulino no que diz respeito à pressão que eles faziam ali no Leonan, no início do jogo, que foi pouco feito, né? Porque infelizmente a gente teve aí o Leonan acabou sentindo de novo um desconforto, teve que sair, entrou o Raí, né, no lugar do Leonan, e essas pressões foram se mantendo nas laterais. O Lucas Mendes pouco deu conta ali realmente de sustentar um ponta ali do São Francisco que estava muito dinâmico, muito rápido, criando muitas chances, inclusive chances de lances individuais, que estavam gerando emoções ali, né, e que acabando deixando desconfortável e exposta a zaga do Remo, né, em relação a isso. Então as duas laterais sofreram bastante em relação a isso, né. E a questão principalmente ali do primeiro comentário dele, o mais importante foi 1-0 e de fato que a gente vai discorrer aqui do restante do jogo, ela fica muito bem clara essa ideia. Tiveram alguns fatores muito importantes, né? Primeiro é a vitória. Vencer é sempre importante. Segundo, é o primeiro jogo que a gente não leva gol. Isso era uma meta que a gente tinha que começar a cumprir, não levar gol, porque quando você não leva gol, você está muito mais perto da vitória. Isso é lógico, né? Mas a questão do não levar gol, ela é fundamental, assim, era uma coisa que a gente estava até vendo que estava acontecendo bastante durante os amistosos, do que foi também contra o Independente, em que certos momentos, né, óbvio, nos amistosos, a gente teve alguns problemas no que diz respeito às substituições, né? Entravam jogadores, os reservas, né? E acabavam entrando, baixando um pouco o nível, né? No que diz respeito ao que o jogo estava pedindo ali naquele momento, fazendo com que o Remo levasse gols praticamente nos finais dos jogos, né? E também aconteceu contra o Independente dentro de casa, que foi basicamente o que a gente pode chamar de um apagão que teve ali da defesa, do time como um todo, e acabou levando um gol, né? Infelizmente o Remo ganhou esse jogo, mas ainda assim sofreu gols. E isso acabou prejudicando esse trabalho, né? Já é um ponto que já vem matutando na cabeça de alguns torcedores essa deficiência na defesa, e que no jogo contra o São Francisco já foi um pouquinho mais contundente, né? Em relação a isso, não levou gols. E a gente teve muita alternância dentro do jogo. O esquema que eu pensei para o jogo, que a gente
usou no jogo anterior, não conseguiu se encaixar no primeiro tempo. A gente tinha muita dificuldade de jogar o jogo apoiado por dentro, a gente não conseguia profundidade com os nossos laterais, então a gente ficava uma presa fácil. A única coisa que a gente poderia gerar ali era a infiltração dos médios por dentro, como foi a bola na trave do Pablo, e tivemos muito pouco. Como o campo, aparentemente, ele é até um bom campo, mas ele não deixa de dar velocidade no jogo, no espaço. Então aí você fica, a troca de corredor fica lenta, então você... Isso é uma grande verdade. No que diz respeito ao gramado, a gente não pode reclamar que tinham buracos no gramado, que a grama estava ruim. A grama estava boa, era uma boa grama, ela só estava alta, e isso realmente faz com que a bola quique menos, ela corra menos, né? Isso acaba prejudicando a dinâmica com troca de passes. Como o São Francisco já faz uma transição um pouco mais rápida, com uma bola com um pouquinho mais de força, um pouquinho mais acelerada, com o time um pouquinho mais condensado, acaba beneficiando alguns jogadores até para fazer jogadas individuais ou jogadas de cruzamento na área, né? E por aí vai. Realmente, o que foi o Remo no primeiro tempo foi montado num esquema, né? E basicamente teve pouca influência, como ele falou, né? Pouca influência dos laterais. Essa influência dos laterais, eu acredito que com a permanência do Leonan em campo, a gente teria uma, como é que eu posso dizer? Uma pressão um pouco maior do Leonan ali, que é um cara que arrisca bem de fora da área, né? Principalmente com a direita, né? Tivemos bastante felicidades com ele na temporada passada em relação a isso. É um cara que também dá profundidade, dá muito apoio ofensivo ao Remo, e isso ficou faltando com a ausência dele, infelizmente, né? E o Lucas Mendes pouco apoiou, né? Assim, porque realmente tinha uma preocupação, né, na recomposição, já que os alas do São Francisco estavam pressionando bem. E aí a solução que se teve foi com os médios, né, os meio-campos, aproximando um pouco mais, como o Soares, como o Pablo Roberto, aproximando um pouco mais, entrando na área, fazendo tabelas ali dentro, como foi o lance, inclusive, que ele citou, que foi gerado primordialmente ali com uma recuperação de bola do Diego Tavares, que fez um passe de infiltração ali pro Pablo Roberto, que acabou por uma infelicidade não tocando ali, né, no Muriqui, jogando uma bola na trave. Enfim, foi a opção que ele teve ali no momento, foi a opção que ele pensou ali no momento, mas que poderia ter resultado em gol. Não resultou em gol, resultou em uma chance criada, mas enfim, né? Consegue ter um encurtamento do adversário muito grande. Aí no intervalo a gente modificou o sistema de jogo, modificou os jogadores, e eu acho que a gente foi uma outra equipe no segundo tempo. A gente jogou por encaixe, essa profundidade que eu não tinha com os laterais, eu gerei com o Pedro aberto na esquerda, com o Diego aberto pela direita, fazendo o Muriqui como um segundo atacante, não um meio armador, porque estava com muita dificuldade de ter um meio armador ali, tanto que a situação, a circunstância do jogo dificultou muito o jogo do Soares. E aí, por incrível que pareça, a gente gerou uma equipe mais ofensiva, mas ela ficou muito mais equilibrada, muito mais encorpada, e aí a gente sofreu pouco no segundo tempo. Foi um encorpada no que ele diz respeito ao sistema ofensivo, né? Porque mesmo ainda com essas mudanças, o Remo ainda sofreu muitas pressões, né? Defensivas, né? Ofensivas por parte do São Francisco. Realmente, quando ele deu uma alterada e ele recuou e identificou muito bem essa característica no Muriqui, que já vinha fazendo essas funções de segundo atacante, de meio armador nos amistosos, dá uma possibilidade a mais para o Marcelo Cabo trabalhar de maneira diferente com seus jogadores. Acabou colocando o Fabinho, que aí foi o Fabinho, um cara que centralizou um pouco mais, o cara que adiantou um pouco mais no que diz respeito à ofensividade do clube do Remo, né? Então estava mais espetado ali, um pouco mais colado com os zagueiros, e que fazia algumas jogadas lateralizadas, né? Apoiando um pouco as laterais do Remo, né? As pontas do Remo, e basicamente gerou, assim, situações que o Muriqui, que a gente, assim, não esperava, até por conta da idade dele, mas é um jogador que estava jogando de Série A, que realmente tem um bom retrospecto aí, estava jogando, e que demonstrou bem um bom futebol, apesar daquela bola perdida, né, aquele gol perdido dele. Ele tem mostrado essa característica muito boa dele, como um cara que sabe recuar, que sabe trabalhar em outros setores do campo, não apenas centralizado ali. Contra-ataque ali no final,
e uma bela jogada do extremo dele pela esquerda. O restante a gente teve o controle do jogo e criamos boas situações de gols. Tivemos bola na trave, tivemos boas chances de frente ao goleiro, alguns números muito positivos, mas no frigir dos ovos o mais importante hoje foi sair daqui com os 3 pontos, porque a gente tem a meta de voltar para Belém com 6 pontos. Eu acho que a gente já tem 50% dela atingida. Agora, Cabo, você concorda que esse miolo de zaga, esse talento está com lentidão saindo para o jogo? Um problema que foi muito recorrente nessa partida como um todo, né? No segundo tempo um pouquinho menos, porque o São Francisco também pressionou um pouco menos em certos momentos do jogo, né? Em certos momentos do segundo tempo, mas no primeiro tempo era um jogo muito acuado para o Remo. Então, aquela saída de bola que o próprio Vinícius já está acostumado a fazer com os zagueiros foi feita com um pouco mais de dificuldade, porque com a pressão do São Francisco, os zagueiros que aparentemente não demonstravam, e junto com os volantes, não estavam tão bem ali alinhados para conseguir fazer uma tabela e sair para jogo, né? E isso acabou prejudicando, fazendo com que o Vinícius às vezes tivesse que alçar a bola mais à frente, né, para uma disputa lá da galera da frente, dos atacantes e dos meias mais avançados, né? Não, ela se torna lenta pela dificuldade de você acelerar o passe, porque o campo é um campo, ele é até relativamente bom, mas com a grama um pouco alta, e ela oscila um pouquinho, então o zagueiro tem que dominar, tem que ajeitar o corpo, ele não consegue ter essa aceleração. E o bloco baixo do time? Isso é uma grande verdade, mas não foi feita só assim. O volante, principalmente o Shoa, estava encostando pouco ali, o Richard Franco um pouco mais, né? Mas o Shoa, por exemplo, que é um cara que tem um excelente passe, que é um cara que tem essa característica de conseguir pegar a bola e sair jogando, distribuindo o jogo, pouco fez isso, ficou um pouco mais a cargo do Richard Franco. E isso acabou, essa desconexão entre a zaga, né, os defensores e a primeira linha de defesa do meio-campo, ficou um pouco desconexa. E, como eu falei, fez o Vinícius ele ter que explorar um pouco mais as bolas mais à frente, ou quando ele explorava a bola com os zagueiros, acabava perdendo a bola e gerando um ataque do São Francisco. Então pode ver que nos primeiros 10, acho que os 2 primeiros 10 minutos, tivemos bastante situações de roubadas de bola por parte da equipe do São Francisco, né? Ali naquela parte da defesa do Remo. O time adversário nos trouxe muita dificuldade. Eles, quando perdiam a bola, todos passavam a linha da bola, começavam uma marcação no seu campo defensivo. Então, ele até tinha espaço para os meus zagueiros circularem a bola, mas eles fechavam muito bem o passe por dentro dos meus zagueiros. Então, ele já induzia a gente a jogar com o nosso lateral, onde eles pressionavam. Então, existe um adversário que também foi bem treinado, também tinha a sua filosofia de jogo, que também nos trouxe dificuldade, né? Mas eu acredito que a zaga saiu sem tomar gol, saiu muito segura, e a gente teve boa parte do jogo sob controle. A entrada do Pedro Vitor e do Fabinho, eu senti que o Remo foi mais presente, pressionou lá, e o Muriqui se apresentando ali fora, fazendo aquelas jogadas, hein, Carlos? Porque isso, parabenizar a entrada do Fabinho, né? Apesar de não fazer o gol, mas se movimentou bem, criou boas circunstâncias, tanto para os extremos quanto para o Muriqui. Ele gerou espaço para as infiltrações do Muriqui, se ouve muito bem, foi uma pena. Essa troca com o Fabinho e o Muriqui foi, ao meu ver, foi bem feita, tá? O Muriqui, obviamente, já trabalhando como um jogador um pouco mais recuado, um jogador que pisava um pouco menos dentro da área, mas não deixou de pisar na área por isso, né? O Fabinho, ele é um cara que estava um pouco mais espetado, mas também gerou movimentações nos extremos ali das laterais, né? E fez com que o Remo pudesse produzir mais. Então, sempre havia essa alternância. Então, poucas vezes se viu o Fabinho e o Muriqui preenchendo o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, havia essa alternância de posições entre eles, justamente até para desvencilhar um pouco do marcador estar sempre grudado neles e manter a posição. Isso permite com que os atacantes, né, quem estiver ali pisando dentro da área, consiga fazer infiltrações com um pouco mais de qualidade. Dele ter tido ali 2, 3 chances e não ter feito o gol. O Pedro entrou muito bem, para mim foi a melhor partida dele desde que ele chegou no Remo. É um jogador que eu conheço bem, vem crescendo e ele vem crescendo junto com a equipe. Ele me dá a opção de jogar por dentro, jogar aberto pela esquerda, e o Muriqui, ali a gente não precisava naquele momento, o campo não dava a ofertar um meio armador.
Precisava de um meio atacante, o cara que atacasse esse espaço nas costas dos laterais dele, fazendo os facões. E o Muriqui faz muito bem isso. Joga na entrelinhas e ataca esse espaço nas costas dos laterais. Aí essa combinação ofensiva desse quarteto, Diego, Fabinho, Pedro e Muriqui, se ouve muito bem. Criaram bastante oportunidade, o encaixe da marcação média-alta foi boa. O Diego Tavares, ele teve um pouquinho menos de participação no segundo tempo nesse sentido, porque como ele correu bastante, o calor também estava absurdo ali no Ipixunão. A gente viu bastante o sol batendo com bastante ímpeto ali nos jogadores. No segundo tempo, em certo trecho ali, acho que mais ou menos a partir dos 15, 20 minutos, ele já deu uma sentida na condição física, porque tu podia reparar nele que ele corria um pouquinho menos. Ele se poupava um pouco para fazer alguns disparos, né? Algumas jogadas que gerassem um pouco mais de situações promissoras para o Remo, né? Eles não conseguiam mais circular a bola no lateral para fazer o jogo combinado com o extremo, e a gente se teve mais saudável no jogo. Qual a nota do time hoje, Cabo? Melhorou, 7, porque... Cara, eu não gosto dessas perguntas de nota do time, porque, na minha opinião, pode chegar no momento que ele vai acabar se atrapalhando com essas notas. A gente sabe que o Remo não vai ganhar todos, seria o nosso sonho contra o torcedor, mas o Remo não vai ganhar todas, né, as partidas daí para frente, né? E vai ter algum momento que ele vai falar, pô, o Remo perdeu, sei lá, de 1-0, ele vai dar uma nota 6,5, que é a mesma nota que ele deu para a vitória contra o Independente, vai falar, pô, ele deu a mesma nota e teve resultados diferentes, a torcida vai passar a criticar, a torcida vai passar a cheirar ali no cangote, ali no pé de ouvido e falar, pô, tá errado isso, tua avaliação tá errada. Essa é a tua avaliação? Então vai começar a gerar controvérsias. Tomara que seja revisto, tomara que ele tenha essa consistência e essa ideia de que essas notas tem que ser muito bem, ou não existirem mais, ou tem que ser muito bem minuciosa, muito bem trabalhada, porque isso pode gerar complicações para o treinador. Eu tenho essa impressão. A dificuldade que a gente encontra em jogar no interior, né? Eu já sou um pouco cascudo nos estaduais, né? Eu já tenho bastante estaduais na carcaça, então eu sei o que é. Você vir aqui, o mais importante é você levar 3 pontos. Não importa se seja de 6-0 ou de 6-0. O importante é você vir aqui e levar os 3 pontos. Então, assim, a equipe evoluiu. Tanto que ela evoluiu que, taticamente, a gente conseguiu trocar o sistema e a equipe evoluiu dentro do sistema. Então, nota 6,5. Vamos lá, meio ponto. A gente cresceu com isso e vamos crescendo passo a passo. Boa viagem, Cabo. Obrigado, bom retorno. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam das análises? Deixe a tua opinião aqui nos comentários, tá? Não se esquece de curtir e se inscrever no canal, tá? Compartilhe esse vídeo aqui com a galera aí no grupo do Zap, no grupo da família. Compartilhe esse vídeo, vê o que o pessoal também acha. Comenta aí nos comentários, por favor, qual é a tua opinião, tá? Então, obrigado, gente. Muito obrigado por tudo e vamos até o próximo vídeo. Bora, Leão!